Ouça-me, Senhor, em oração, venho mais que agradecer. Entrego-me a ti de coração para o teu servo ser. Usa o meu ser da maneira que te agradas, como um farol que brilha sobre as águas. Me envia como abrigo no deserto das aflições, como escada até os céus, a fé que move os corações. Senhor, estou aqui para servir por aqueles que precisam de ti. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Porque o teu nome é a chave da libertação. Oremos. Amado Mestre Jesus, o que seria de nós sem a força do teu amor agindo em nossas vidas e intercedendo por nós junto a Deus, nosso Pai? Ó Senhor, te agradecemos e humildemente te rogamos. Guarda-nos do mal que está abatendo e oprimindo o mundo, ensinando-nos a viver sem prendermos o coração às ilusões que nele existem. Derrame sobre nós a fé, a esperança, o amor e a alegria. Permita, Senhor, que durante este isolamento forçado possamos sentir a tua doce presença, nos abraçando com amor e abençoando o nosso dia. Amado Mestre, não permita que nossos erros nos impeçam de enxergar no sacrifício da cruz a força do teu amor. Que tenhamos coerência em nosso modo de viver, para que nossas obras e ações falem mais do que as palavras que proferimos. Envolva-nos com teu amor inigualável, para nos dar a tua presença, nos orientando, nos guiando e nos impedindo de cair nas armadilhas das ilusões, dos erros e enganos. Jesus, somente o teu divino amor pode nos impulsionar rumo a uma verdadeira renovação e transformação de vida. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A leitura do Evangelho da manhã de hoje está em João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo,
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A poesia de hoje chama-se Não Percas Tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso. Temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas. Não guardes outro dia. Bondade semeia e cria, vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Essa poesia é de Maria Dolores, do livro Momentos de Ouro de Espíritos Diversos, por Francisco Cândido Xavier. A nossa palestra dessa manhã. Primeiramente, eu quero fazer um chamado a vocês sobre a nossa revista eletrônica. Então, mês passado, fez 8 anos, em julho de 2012, nós inauguramos a revista eletrônica chamada A Terceira Revelação. Nem é preciso explicar o nome, mas eu vou explicar assim mesmo, né? Pois sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação, sendo Moisés a primeira revelação enviada por Deus, por nosso Pai Jeová, Jesus sendo a segunda revelação, trazendo a lei de amor e apresentando Deus como não um Deus punitivo, mas sim um Deus de amor, né? E a terceira revelação, o Espiritismo, que veio trazer a revelação da vida espiritual. Então, por isso, foi escolhido esse nome para a nossa revista eletrônica, A Terceira Revelação, e eu estou aqui divulgando para que vocês possam estar acompanhando o nosso conteúdo, e tem tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram, mais recente, nós abrimos a página ano passado, ou esse ano, no começo do ano, acho que foi no final do ano passado que nós abrimos no Instagram, tá? E também temos a página no YouTube, que no caso não tem o nome de A Terceira Revelação, mas nós criamos essa página no YouTube, chamado Mensageiros da Paz Espiritual, para estar colocando os conteúdos que estamos gerando agora aqui durante a pandemia, pelos estudos online, né? Então, a gente tem postado lá no YouTube. Então, vão lá no YouTube, Mensageiro da Paz Espiritual, já divulguei o link, compartilhei o link lá no nosso grupo do WhatsApp, os Missionários da Luz, para vocês estarem acompanhando, curtindo, se inscrevendo, né? No YouTube é se inscrever, se inscrevam no canal e também compartilhem a nossa página, nosso canal, para outros irmãos estarem acompanhando, né? Assim também possam estar divulgando a nossa página do Facebook, do Instagram, e que virão novos quadros muito interessantes. Na sexta-feira, a nossa irmã Deocléssia, minha mãe, já deu alguns spoilers, né? Sobre os trabalhos que desceram da espiritualidade, para a gente estar divulgando na página A Terceira Revelação. Que é muito importante a divulgação da doutrina espírita, porque esse é o meio que vai estar fazendo com que esse conhecimento da vida espiritual que transforma vidas possa estar alcançando mais pessoas. E como a nossa irmã Fabíola sempre coloca lá no Instagram da Terceira Revelação, né, que a divulgação é a maior caridade que a gente pode estar fazendo pelo Espiritismo. Não é o debate, não é estar explicando, justificando, que vai estar
ajudando o espiritismo, mas sim divulgando os seus conhecimentos, os seus trabalhos, os seus estudos, certo? Dito isso, vamos iniciar de fato a nossa palestra da manhã de hoje, que tem o título A Libertação que a Verdade Promove aos que a Conhecem. O nosso irmão José Martins escolheu o versículo exato, perfeito para a nossa palestra de hoje, pois é justamente em cima desse versículo que vamos estar trabalhando a nossa palestra. Não sei se ele foi inspirado ou se ele escolheu o versículo pelo tema, né, que nós já havíamos divulgado, o tema da palestra, mas coube certinho para a nossa palestra da manhã, que é justamente isso. Vamos estar entendendo que verdade é essa? Por que liberta, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entre o caminho e a vida, ele é a verdade. Então, vamos estar trabalhando tudo isso para estarmos ampliando o nosso conhecimento e o nosso entendimento acerca dessa verdade. E se ela liberta, é para lá que nós devemos caminhar, né? É rumo a essa verdade que nós devemos direcionar as nossas vidas. E na poesia da manhã, que também é escolhida juntamente com o tema da palestra, vai dizer, Maria Dolores diz justamente isso. Não percas tempo. Se nós estamos aqui na Terra, porque nós temos um compromisso e é dever de todos nós estarmos buscando a nossa iluminação espiritual, a nossa evolução. E a partir da prática, do conhecimento dessa verdade, é que vamos estar acelerando a nossa evolução, os nossos passos. Então, Maria Dolores diz, não percas tempo. Vamos utilizar a nossa vivência, a nossa vida reencarnatória aqui na Terra, justamente para não perder tempo e sim estar rumando ao plano maior, juntamente com o nosso Mestre Jesus, sermos finalmente um dos seus servos fiéis, né? Acredito que nós já somos, em partes, servidores de Jesus a partir do momento que a gente segue uma casa religiosa e tenta fazer a caridade. Mas ser servo de Jesus na espiritualidade vai muito além do pouquíssimo que nós fazemos aqui, né? Então, vamos lá. Retornando ao tema, a libertação que a verdade promove. Vamos estar trabalhando em cima do versículo Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João, no versículo 32. Então, o que significa verdade? Verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Na concepção grega, significa o não oculto. Então, primeiro, a gente vê aqui que é aquilo que está em conformidade com um fato ou com a realidade. E nós sabemos que aqui no mundo, na Terra, né, é um mundo de provas e expiações, onde impera ainda o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e isso faz com que a gente vende os nossos olhos. Nós mesmos promovemos a nossa cegueira, né? E com isso, nós voltamos a nossa direção para o caminho errado. Nos voltamos, nos direcionamos à conquista da matéria, aquilo que podemos estar, aquilo que realmente está nos tocando neste momento. Por quê? Nós sabemos que ao estar encarnado aqui, ao estarmos ligados à matéria, as nossas necessidades físicas, elas são muito fortes, né? E em busca disso, de suprir essas necessidades, que nós corremos atrás em primeiro lugar. Só que isso acaba se tornando primeiro lugar para sempre, e isso há milênios vem sendo feito dessa forma, né? Como já vimos, o progresso intelectual, ele tem passos largos, ele caminha muito progressivamente. Como vemos a nossa ciência que trabalha constantemente na busca do nosso conforto, do nosso bem-estar, da promoção da nossa saúde, de estender
a nossa vivência, né, dos anos de estarmos aqui na Terra, então, vemos que o nosso progresso intelectual, o progresso da ciência, ela evolui bem rapidamente. Se formos estar comparando o que tínhamos há 50 anos atrás e agora, vemos que, nossa Senhora, que salto surpreendente que nós temos. Quantas revoluções a humanidade já não passou, não é mesmo? Como temos o grande marco da Revolução da Agricultura, que promoveu todo o nosso desenvolvimento, e agora mais recente, a Revolução Industrial marcou assim, muito profundamente a humanidade, pois ela fez com que o nosso desenvolvimento, a nossa qualidade de vida explodisse, literalmente, né? Então foi um grande avanço e tudo mudou a partir da Revolução Industrial. E outras revoluções tivemos também que promoveu esse salto, esse progresso. E a nossa revolução, e as revoluções morais, né? Onde elas estão? Quais são os progressos que temos feito na parte moral? Então, como eu falei que a explicação do nome da nossa página, a terceira revelação, não é revolução, mas são revelações que nos trouxeram a qualidade e a condição de estarmos evoluindo moralmente, né? Mas, e aí? O conhecimento veio, a revelação veio para nos auxiliar. E o uso? Estamos usando? Porque a partir da Revolução Industrial, o conhecimento que foi descoberto, que foi desenvolvido, ele está sendo utilizado constantemente. E o conhecimento das revelações que nosso Pai Jeová nos enviou, estamos utilizando? Eu sempre lembro daquela música, né? Há 2000 anos estamos aqui a repetir, né, antigas lições, né? Então, há 2000 anos que nós já tivemos a maior, a mais importante revelação, que foi a partir da vinda do nosso Mestre Jesus, que veio nos trazer o conhecimento da lei do amor, que é a partir do amor que tudo acontece, né? O amor promove ali realmente a transformação, quando a gente parte a vivenciar esse amor de Jesus, que Jesus nos ensinou, o amor puro, o amor de plenitude, né? E então, estamos fazendo uso desse conhecimento das revelações. E aí vamos partir aqui. Que é essa verdade? Porque, né, a libertação que a verdade promove. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O que é preciso estarmos conhecendo para estarmos promovendo a libertação de nós mesmos? Que verdade é essa? Quem é essa verdade, né? Então, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Isso está escrito aqui no livro Fonte Viva, no capítulo 133, que Emmanuel trabalha justamente essa passagem. Conhecereis a verdade vos libertará, no capítulo 8 de João, no versículo 32. Então, eu vou ler aqui para a gente estar trabalhando essa passagem. Emmanuel diz assim: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonada a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Com essa primeira parte dessa leitura, vemos que a verdade se apresenta a cada um, na verdade, corrigindo a verdade. Nós olhamos a verdade a partir de determinados pontos. Nós acabamos, assim, manipulando a verdade. Então, como fala aqui, é uma verdade provisória.
é uma verdade que está se apresentando ali naquele momento, mas daqui a pouco não haverá mais. Ou seja, não é a verdade absoluta do nosso Pai Jeová, não é a verdade absoluta que Jesus veio nos trazer. É a verdade do ponto de vista, como fala aqui Emmanuel, né? Porque é como, por exemplo, se eu pego um livro, se eu pegar um livro, tem uma pessoa deste lado e uma pessoa deste outro lado, aqui eu vou estar vendo que está escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e vou ver que tem uma folha de uva aqui na lateral. Agora, quem tiver deste outro lado vai ver uma capa diferente. Não vai ver escrito o Evangelho segundo o Espiritismo aqui grande, não vai ter a folha de uva aqui na lateral. Vai falar, não tem folha de uva na lateral. Tem aqui em cima uma cepa, né? Tem outros escritos. Com isso, dessa forma, cada um que está em lados opostos desse livro vai estar defendendo a sua verdade, vai estar defendendo aquilo que está vendo, né? Ou seja, o ponto de vista. E isso é verdade relativa, porque vai depender, sim, daquela pessoa, vai depender de quem está observando, como está observando, a partir do que está fazendo essa observação, essa análise. Então, a partir disso, de cada um defender a sua verdade, porque cada um tem uma verdade devido à nossa compreensão, devido à nossa individualidade, cada um vai defender do seu próprio ponto de vista. E isso, quando não estamos abertos a ouvir o outro, causa discussões, como fala aqui, né? Lutas desesperadas a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Então, grande parte da nossa vida nós estamos sendo prisioneiros do nosso ponto de vista, né? Assim como nós julgamos o outro, quando nós deduzimos o que o outro está pensando ou o que o outro faria, isso tudo nós estamos defendendo uma verdade que é nossa, que parte de nós mesmos, né? E que não é dessa forma que nós devemos encarar a vida. Porque para estar acessando a realidade, nós devemos estar nos abrindo, retirando a venda, abrindo os ouvidos. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, já disse o nosso Mestre Jesus, né? Continuando. Muitos aceitam a verdade, estendendo-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem, como eu já li aqui, né? Que verdade é essa? Justamente a vivência desse bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Então é isso que Jesus espera de nós, é estarmos fazendo o nosso melhor. Se não estamos ainda praticando bem, não é porque nós não temos a condição, é porque nós ainda não estamos dando o melhor de nós. É porque nós ainda não temos essa vontade. E a partir da falta de vontade, não há realização. É preciso ter vontade para que haja ali a concretização das verdades do Mestre, desse bem que Jesus nos ensinou, que mais para frente vamos falar um pouquinho mais sobre esse bem. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Quem lê assim vai para contraditório, né? Falar de botar numa mesma frase liberdade e submissão. Por quê? Liberdade é autonomia, liberdade é emancipação. E aqui diz submissão, por que utiliza esse termo para estar tratando da verdadeira liberdade? Porque a liberdade que promove, a verdade aqui, ela promove uma liberação, né? E essa verdadeira liberdade é aquela que nós não estamos agindo de acordo com o mundo transitório,
mas sim de acordo com as leis divinas, que são leis imutáveis. É quando nós temos a vontade de agir para o nosso Mestre Jesus, com o nosso Mestre Jesus, a partir da ajuda do outro, da caridade. Então, isso promove a verdadeira liberdade, né? É quando nós temos o dever em nossa consciência. Quando nós atingimos esse grau de entendimento, de consciência, porque quando nós temos consciência de algo, nós temos o compromisso de realizar. Não é mesmo? Então, aqui fala, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. É quando a gente desperta realmente para a luz sobre aquilo que nós devemos fazer. E aí fazemos, apesar de que usa a palavra aqui submissão, nós fazemos de boa vontade, nós fazemos com o coração aberto, né? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Olha que bonito, né? Vou repetir. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Olha que bonito. Então, essa é a libertação da nossa consciência. Quando nós atingimos a consciência desperta, né? É quando entendemos o sentido da vida. E sentido da vida, como assim? A vida espiritual ou a vida material? Tudo é o conjunto. Por que estamos aqui na Terra? Nós entendemos isso? Podemos até saber. A partir do conhecimento espírita, nós sabemos que nós estamos aqui para nos depurarmos. Mas nós estamos vivenciando a partir desse conhecimento? Nós estamos compreendendo realmente o objetivo de estarmos aqui reencarnados? Observa desse modo a tua posição diante à luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Olha que lição que Emmanuel nos dá aqui acerca dessa verdade que liberta, né? E é um grande chamado também essa última frase aqui, é um grande chamado para nós palestrantes, para todos os orientadores de estudo que falamos muito, porque nós temos o compromisso de passar o conhecimento por meio da palavra, né? Por meio das palestras, dos estudos. Nós estamos falando, nós estamos aqui, eu estou aqui falando, mas eu estou fazendo. É isso que nós devemos nos perguntar. Quando um irmão busca a sua ajuda, quais são as palavras que você está ofertando a ele? São palavras jogadas ao léu ou são palavras de vivência própria? Porque é isso, é esse compromisso que nós devemos ter, é andar de acordo com a nossa consciência. Como falou aqui no significado da verdade, propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. E também diz assim, agir conforme o que se aprendeu. A harmonia entre a consciência e a conduta. Então, isso é a verdade. É estar em harmonia entre a nossa consciência e a conduta. É você pensar e agir em conformidade. É você estar em conformidade com o fato, com a realidade. Que realidade é essa? Justamente os conhecimentos que as 3 revelações trouxeram à humanidade. Se você tem acesso a essas revelações, a esses conhecimentos, vamos trazer aqui mais recentemente o Espiritismo, o Espiritismo que nos trouxe o conhecimento do plano espiritual, da vivência espiritual, do porquê estarmos aqui, nós temos a condição, então, de agir de acordo. Por quê? Eu já disse no Livro dos Espíritos, onde está gravado a lei de Deus? Respondem aí. Na consciência.
Então não adianta fugir disso, porque Deus nos deu um grande presente, que é um auxílio na nossa romagem terrena aqui, né? Toda a nossa vivência espiritual, que é a sua lei gravada em nossa consciência. Por mais que às vezes a gente tenha um pensamento endurecido, ou que a gente tenha alguns preconceitos, a verdade, a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Então não tem como fugir disso. Um dia ela vai falar mais alto do que as suas palavras. A sua consciência vai falar mais alto do que os seus pensamentos. A sua consciência vai falar mais alto do que o nosso agir. E aí significa, por que primeiro, né? Por que ela um dia vai chegar a falar mais alto? A partir da nossa caminhada e do nosso acesso a essa verdade, aos conhecimentos, tanto do Espiritismo quanto da vivência da lei de Jesus. Porque às vezes a gente pega a Bíblia, a gente lê e não compreende. A gente utiliza versículos em momentos errados. A gente usa versículos para justificar alguma coisa que não está de acordo com o que foi falado. Fazemos isso. Fazemos essa manipulação das ideias, das palavras, do evangelho. Manipulamos tudo para caber na nossa verdade. Fazemos isso, né? Nós justificamos os nossos erros para estarmos em conformidade com a nossa consciência, só que isso não é verdade. Nós estamos nos iludindo, porque você pode dar a justificativa que for, a mais convincente, pode ter a melhor oratória, mas você não vai se esconder para sempre da sua consciência, que é onde está gravada a lei de Deus, certo? Então, voltando à pergunta, que verdade é essa? É justamente quando assimilamos esses conhecimentos, e esses conhecimentos nos favorecem ao combate às imperfeições. Como eu falei, né? Conhecer é uma coisa. Conhecer profundamente é outra. Porque a gente diz, né? Por exemplo, eu conheço Fabíola. Vamos falar o nome, que Fabíola já foi tão utilizado, né? Então, eu conheço Fabíola, ela mora lá no parque tal, ela faz tal curso, faz tal faculdade, já se formou, está fazendo mestrado. Posso falar isso, né? Eu conheço. Mas realmente eu conheço Fabíola? Porque conhecer é estar em contato com a intimidade, com o interior, com a profundeza. E é isso, somente dessa forma, que vamos estar sendo transformados por essa verdade. Quando nós estamos em contato direto com ela, quando nós conhecemos a verdade em sua intimidade, quando o contato é constante. Então, eu posso estar aqui durante toda a semana estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos, lendo a Bíblia, fazendo uso de outras fontes espíritas. Posso decorar algumas frases e falar que eu conheço. Quando, na verdade, esse conhecimento é superficial. E o que nós temos que procurar, que buscar, é justamente nos aprofundarmos nesse conhecimento superficial. E, no decorrer da palestra, eu vou fazer uma comparação que eu acho maravilhosa dessa verdade com o mito da caverna. Bom, continuando aqui, né? A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. A realização eterna que cabe cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma,
utilizando a própria consciência. Isso está escrito no livro Lázaro Redivivo, no capítulo 32. Então é isso. São as informações que nos cercam, que a gente diz conhecer, elas não promovem a verdadeira transformação. O que promove a verdadeira libertação é justamente estar em contato com a nossa consciência, estarmos andando, agindo de acordo com ela, é termos alcançado, como falou aqui no livro Fonte Viva, Emmanuel falou, está cumprindo com o nosso dever de forma fiel. E no livro dos Espíritos, na questão 628, desculpem, na questão 628, Allan Kardec pergunta assim aos Espíritos: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance do mundo? A gente pergunta isso, né? A gente sempre pergunta isso, porque a gente gosta das coisas dadas, das coisas na bandeja. Então a gente pergunta, mas por que Jesus não falou isso? Por que Jesus não falou que existe a reencarnação? Aí não teria esse debate na humanidade tão grande entre as religiões do cristianismo sobre que não existe reencarnação? Por que Jesus não falou abertamente? A gente não faz essa pergunta? E os Espíritos respondem, olha a belíssima resposta. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos ofusca a nossa visão, né? Então, quando nos é revelado uma coisa de surpresa, de supetão, assim, que nos traz um impacto, o que o nosso mecanismo de defesa lá na nossa mente faz? Se afasta, nega, foge, né? Então, nosso Mestre Jesus, o governador do mundo, que desde o princípio da Terra, ele que vem comandando, né? Ele que é a voz de Deus, Jesus é a voz de Deus, é o verbo, mesmo? Então, ele é que veio dando todas as orientações, desde sempre aqui na Terra, né? Ele recebeu essa missão do nosso Pai Jeová, de estar governando a Terra. Ele não recebeu o título de governador da Terra depois que ele veio encarnado como Jesus, não. Tem esse título desde sempre, desde a criação da Terra, né? Então, Jesus é muito inteligente, que isso, né? Não podemos negar isso. E ele conhece os seus irmãos, porque, vamos colocar assim, né? Deus conhece a sua criação, então, Jesus conhece a todos os seus irmãos menores. E ele sabe como proceder conosco. E sabe que, como na alimentação de um bebê, antes de inserir um alimento sólido, temos que passar a introduzir um alimento mais sutil, um alimento mais leve, a papinha, o mingau, né? Então, o bebê, ele passa da alimentação, primeiramente, o leite, que é o líquido, bem líquidozinho, depois ele passa para a alimentação pastosa, depois que ele vai estar introduzindo ali alimentos sólidos, né? Então, precisa dessa adaptação, precisa desse processo, desse amadurecimento, porque nós fomos criados simples e ignorantes. E com a lei de Deus gravada em nossa consciência. Mas, por termos sido criados simples e ignorantes, somos ainda cru diante a verdade, é preciso que essa verdade seja apresentada pouco a pouco, para que a gente, para que não seja ofuscada a nossa visão, como fala aqui, né? Que a gente não fique naquele, nossa, inacreditável. Porque nada na criação de Deus é inacreditável. Tudo é realidade. Tudo que Deus criou é real e eterno, né? O que o homem criou é passageiro, vai sumir. Como muitas coisas hoje em dia nem existem mais. Por quê? Foi necessário naquela época, hoje em dia não tem mais, já avançou, houve o avanço. Agora, na lei de Deus, não. Na criação de Deus, passa pela transformação, claro, né? Os processos de evolução, como nós.
mas a sua lei, ela é eterna, né? Sabemos disso. Então, muito importante quando falar isso, comparando a verdade é como a luz. E nós vemos aqui, ó, que quem é a luz do mundo? É o nosso Mestre Jesus, que está escrito lá em João, no capítulo 8, no versículo 12. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Então, Jesus é a luz do mundo. Jesus é essa verdade. Ele é o caminho para estarmos alcançando a nossa iluminação espiritual. Né? E podemos comparar aqui, né, fazer um levantamento acerca da história, do momento da conversão do nosso apóstolo Paulo de Tarso, o mentor da nossa casa, o mensageiro da paz espiritual, em que ele, na estrada de Damasco, quando ele está em perseguição aos cristãos, ele se depara com uma grande luz, como se fosse, é mais forte que o sol. Ele aparece para o nosso mentor Paulo de Tarso e essa luz o cega na hora e ele cai do cavalo. O apóstolo Paulo de Tarso, com aquela luz que ofuscou a sua visão, o cavalo se estremece também, e ele cai do cavalo e fica cego pela luz apresentada a ele, que é o nosso Mestre Jesus. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele realmente é a luz da nossa vida. E o que a luz representa para nós? É justamente a salvação. A luz nos indica o caminho, como a gente fala assim, né? A luz no fim do túnel. Então, ele vamos dizer assim, né? Ele é todo o caminho, mas ele também é o ponto de chegada de salvação, da nossa salvação, da nossa libertação. Então, é preciso buscar a Jesus para compreender essa verdade que já está no mundo. Não é a verdade absoluta, né? Porque a verdade absoluta, não tem como ser apresentada aqui no nosso mundo, que ainda é muito inferior, né? É um planeta que está no segundo estágio, de provas e expiações ainda. Então, ele não tem como estar se manifestando aqui a verdade absoluta. É revelada aos poucos, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. Certo? Porém, Jesus já se apresentou a nós. E nós já temos tudo que é necessário para a nossa evolução, para compreender e alcançar essa libertação por meio da verdade apresentada pelo nosso Mestre Jesus. E nessa comparação aqui da luz, eu vou logo já, porque já são 9h50, né? Então, eu quero trazer aqui um mito da caverna, de Platão, né? Sabemos que Sócrates e Platão, Platão, discípulo de Sócrates, né? Eles dois são os precursores do espiritismo, ou seja, não surgiu com Kardec, Kardec codificou e minuciou tudinho, mas houve uma preparação antes. Assim como Jesus também teve o seu precursor, que é João Batista, mas também todos os profetas fizeram essa preparação para a vinda de Jesus, né? O Espiritismo também necessitou de colaboradores para preparar o caminho. E Sócrates e Platão, olha só, muito antes de Jesus, da vinda de Jesus, né? Sócrates e Platão. Então, eles tiveram esse compromisso de estar falando, em outros termos, acerca do espírito, acerca da verdade, acerca dessa luz. E Platão, ele faz a alegoria da caverna, né? O mito da caverna, que diz o seguinte, comparando o nosso mundo aqui, da seguinte forma. Existe uma caverna. Dentro dessa caverna, tem uma caverna,
tem um paredão aqui e existem pessoas acorrentadas entre o fundo da caverna e o paredão. Essas pessoas, elas estão acorrentadas de forma que elas não conseguem nem virar para trás, conseguem só olhar para frente, para o fundo da caverna. E existem algumas outras pessoas dentro da caverna, mais soltas. E existe também uma fogueira mais acima, e que essas pessoas que estão libertas, elas passam segurando figuras entre fundo da caverna, paredão e o fogo aqui. Então, elas passam aqui e projetam essas imagens na parede. E essas pessoas que estão aprisionadas, elas conseguem somente observar as sombras desses objetos. E eles têm aquelas sombras como verdades absolutas. Eles acreditam que aquilo é um mundo verdadeiro, que é um mundo real, que não há nada além do mundo, daquilo que eles estão vendo. Que eles só conseguem olhar para o lado muito mal para ver que tem outros iguais a ele, e para frente, que no caso é estar vendo o fundo da caverna, onde esses outros que estão libertos, mas ainda dentro da caverna, projetam algumas imagens, algumas figuras ali por conta da luz do fogo dessa fogueira. Em determinado momento, um desses prisioneiros, já muito incomodado com aquela realidade que eles julgavam ser a única, conseguiu se libertar. E aí ele subiu pela caverna e viu que, além da luz da fogueira, existia uma outra luz muito mais forte. E ele foi atrás daquela luz. E ele conseguiu sair da caverna. E quando ele saiu da caverna, ele se deparou com uma luz muito forte, intensa, que o cegou por alguns momentos, por algumas horas. E então, o que ele fez? Ele, antes de olhar para cima, ele olhou para baixo, vendo ali somente a sua própria sombra, até se acostumar com aquele novo ambiente. E aí, então, quando ele estava mais acostumado, ele olhou ao seu redor e viu, não sombras, mas a própria coisa, como árvores, animais, outras pessoas. E aí, então, quando ele já estava habituado àquela natureza em que ele admirava, em que ele ficou surpreendido com tudo aquilo, ele conseguiu lentamente olhar para cima e ver o céu, e então ver o sol, ver da onde vinha aquela luz. Olha só, né? E quando ele descobriu tudo isso, ele não guardou para si. Ele voltou para o fundo da caverna para falar para aqueles outros que estavam ainda acorrentados. E ele disse: olha, isso aqui não é um mundo verdadeiro. Isso tudo aqui é uma ilusão. Existe um mundo lá fora muito mais belo, muito mais completo. E é preciso que vocês queiram também ir para lá. Vamos! E aqueles que estavam aprisionados falaram: não, você é louco. Não, isso aqui, as sombras é que são a verdade. Não há ilusão aqui, esse é o mundo verdadeiro. Essa aqui é a realidade. E aquele homem, então, ele tentou ajudar os irmãos, mas, como não conseguiu, ele voltou, né, para um mundo de lá, não desistindo. Então, o que é essa alegoria, esse mito da caverna nos traz, nos mostra? Platão deixou 5 lições para estarmos entendendo. Ele diz assim: primeira lição é que as coisas materiais são as sombras, são os elementos secundários. Então, tudo aqui no nosso mundo são sombras. Tudo não passa de algo secundário, algo que devemos estar usando para a nossa sobrevivência, mas não viver para isso. Porque a matéria, ela passa, ela acaba. Ela acaba. Tá? A segunda lição é: ficar na caverna é mais fácil.
Este homem que descobriu a verdade, que teve intimidade com a verdade, ele voltou para anunciar e libertar os outros prisioneiros, mas eles não aceitaram. Porque era mais fácil ficar ali, né, no mundo deles, do que se sacudir para quebrar as correntes, machucar o corpo para se livrar das correntes, se machucar na luta de escalar a caverna para sair dela, né? Porque quando o homem escalou aquela caverna, que é muito profunda, ele se machucou, ele ralou, ele caiu. Foi fácil alcançar o final, sair da caverna. Não foi fácil, difícil, é uma luta, né? E eles ali não quiseram. E nós, trazendo para a nossa vivência, justamente é o que estamos fazendo. Porque o Espiritismo, ele nos apresenta toda a verdade que é necessária para a nossa transformação. Mas, como eu falei, nós só estamos conhecendo superficialmente. Porque conhecer em sua profundeza é praticá-la, é vivenciá-la. É ter intimidade com essa verdade. Terceira lição. A luz irá criar incômodo. Porque antes, lá na caverna, eles acreditavam que estavam acostumados com a luz. Mas era a luz do fogo, que não é uma luz intensa como a luz do sol, né? Então aqui, uma das lições do mito da caverna é isso, que irá gerar incômodo sim, mas é preciso a persistência, porque o homem, quando ele saiu da caverna, o que ele poderia ter feito ao ter ficado cego com a luz do sol? Voltado para a caverna, voltado para lá, onde os outros estavam aprisionados, né? Mas não, ele persistiu, ele teve vontade de conhecer essa verdade. Então, ele passou por esse processo da adaptação, né? Até conseguir levantar a sua cabeça. A quarta lição é justamente isso, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. Porque muitas das pessoas, quando conhecem, têm contato a primeira vez com o Espiritismo, diz: nossa, que loucura, reencarnação, espírito, vida após a morte, não, nossa, que estranho. Então é preciso estudar para conhecer e ver realmente que essa realidade não tem para onde fugir. Você pode até não aceitar, mas é verdade. Nós vamos passar por todos esses processos. Nós vamos continuar reencarnando até a nossa evolução. Posso não acreditar em vida após a morte, mas quando eu desencarnar, eu vou vivenciar essa vida após morte. Não tem como fugir disso. É uma realidade, é uma vivência que devemos estar inserindo em nossa vida. E Platão diz que o sol é o bem. E na quinta lição ele diz, né? Devo ver o bem que recebeu. Então é isso que devemos estar fazendo. Quando nós somos agraciados, temos que compartilhar essa graça. Quando nós recebemos algo de bom que nos transforma, nós temos o compromisso de compartilhar com nossos irmãos. Então, nós que conhecemos a Jesus, nós que conhecemos a doutrina espírita, temos o compromisso de divulgar, temos o compromisso de estar compartilhando, de estar chamando o nosso irmão para isso. Porque aí a gente lembra daquela história, né? Em que havia dois amigos. Um era espírita e tinha uma grande biblioteca em sua casa. O outro não tinha esse conhecimento. O que era espírita e tinha uma grande biblioteca em sua casa, ele tinha aquilo tudo só para ele. Ele nunca disse ao seu amigo que ele era espírita, nunca disse ao seu amigo acerca das verdades espirituais. E quando os dois desencarnaram, aquele que não sabia do espiritismo chegou para ele para contar. E ele disse: eu já sei disso. E aí o outro pergunta: nossa, você sabia e não me contou? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso mentor Paulo de Tarso, lá no capítulo que fala sobre a caridade, o mentor Paulo de Tarso diz assim, no capítulo 15, no item 10.
No penúltimo parágrafo, lá no final ele diz: para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, quando a gente não faz o bem que temos, que recebemos, nós estamos aqui nos envolvendo com isso aqui que falou, praticando o mal. Porque o mal não é somente aquilo da ofensa direta, de um assassinato, de uma traição, de um roubo. Não é só isso. O mentor disse aqui, ó, o apóstolo Paulo de Tarso diz aqui: para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. E para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Então, nós temos que estar nos envolvendo com essa prática de compartilhar o bem que recebemos. Porque é preciso estarmos nos movimentando. Eu nunca fiz mal a ninguém, mas não fez o bem. E o que isso traz para você? Não fazer nada. O que isso traz para nós? Traz algum progresso? Não, de forma alguma. Vamos permanecer estacionados se não fazermos o bem. E o bem é justamente a prática da verdade. É justamente estarmos levando isso ao outro. Já temos que encerrar nossa palestra. Mas eu quero dizer mais uma coisa para fechar. Vou pular uma parte aqui, né? Mas vamos concluir agora, né? E por que, então, que a verdade liberta? Justamente porque ela nos tira o véu da ilusão. Ela porque nos tira da ilusão de viver para o mundo e para as coisas transitórias. E quando a gente sai dessa ilusão, nós somos impulsionados ao crescimento espiritual. E quando a gente começa a agir em prol desse crescimento espiritual, é que nós vamos nos libertando e evoluindo, né? E como que ela liberta? O que eu posso fazer? Nós já respondemos no decorrer da palestra, mas eu vou fechar aqui com o conhecimento que encerra todas as coisas, né? Que é: fora da caridade não há salvação. Justamente é a caridade que nós devemos praticar. E a caridade sabemos que é a ação do amor. Então, sem o amor não somos nada. Nada que a gente... qualquer coisa que a gente for fazer que não seja com amor, não vai produzir bons frutos. Não vai ter continuidade. Então, nós temos que trabalhar com amor. Nós temos que criar nossos filhos com amor. Nós temos que conversar com o outro com amor. Nós temos que fazer a doação, seja de roupas ou de alimento, com amor. A doação da palavra do ombro amigo com amor. Qualquer coisa que a gente fizer que não for com amor, não vai surtir efeito. Não vai ter continuidade. E nem vai ter pontos não pra gente, não. Porque quando a gente faz somente por fazer, ou como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nos ensina a não diga a mão esquerda o que faz a mão direita, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, né? Doar sem olhar a quem e sem ostentação. Então é isso que devemos estar fazendo. Porque quando nós fazemos para que o outro veja, quando doamos por ostentação, não vai ter acréscimo para nós de forma alguma. Vai ajudar o outro? Vai, porque vai estar atendendo a necessidade daquele irmão. Mas para nós, não vai ter mérito algum, porque não foi a sua verdadeira intenção, porque não foi feito com amor, né? Encerrando, quando a verdade passar a ser uma vivência nossa, um estilo de vida, por amar a verdade, por respirá-la,
por se sensibilizar com ela, a criatura humana, então, conseguirá se libertar. Frase de Raul Teixeira em uma entrevista para um programa espírita. Então, esse a palestra, foi o tema da nossa palestra de hoje, foi o conteúdo que resolvemos estar passando para vocês e estar aprendendo junto, né? Que é justamente essa vivência da verdade, vivenciar o conhecimento. O conhecimento auxilia a nossa evolução. O conhecimento, ele ele progride o nosso intelectual, e quando a gente evolui nosso intelectual, nós temos que o quê? Temos o despertar da moral também, porque a gente passa a refletir, passa a perguntar, questionar, né? E aí, vamos questionar o que em nossa vida? Não é questionar como que é feita a luz. Não é esse questionamento, mas é questionar os nossos hábitos, questionar a nossa prática, os nossos hábitos, o que nós estamos feito. É questionar as 3 perguntinhas que o Espiritismo ele se baseia, né? Tem 3 perguntinhas que a humanidade toda se faz, todos os filósofos se fazem, e o Espiritismo tem a sua base nisso, nessas perguntas, que é: da onde vim? Por que estou aqui na Terra? E para onde vou após o meu desencarne? Essas 3 perguntinhas nós temos que estar sabendo as respostas, procurando as respostas e vivenciá-la, principalmente a segunda, o porquê de estarmos aqui. Porque quando a gente reflete sobre o porquê estamos aqui, nós começamos então a nos incomodar com o que estamos fazendo. Não, peraí, realmente, se eu estou aqui para evoluir, eu não posso estar mais me dedicando a hábitos passageiros, não posso mais estar me dedicando àquilo que faz mal ao meu corpo físico e, consequentemente, faz mal ao meu espírito. Então, como nós estamos falando muito acerca do pensamento e da palavra, o pensamento é força, o pensamento se materializa em energia, assim como a nossa palavra também tem poder para atrair aquilo que é bom e que é ruim para a nossa vida. Temos que estar refletindo sobre isso, sobre o nosso comportamento, sobre o excesso, os excessos em tudo na nossa vida. Qualquer excesso de qualquer vício, né, que prejudica o nosso desenvolvimento espiritual, nós temos que estar prestando atenção a elas. Estar perguntando se realmente é isso que eu quero para a minha vida, se é isso realmente que eu vou estar me dedicando, se isso não é um desperdício, né? Não preciso nem citar vícios aqui, porque cada um que está ouvindo aqui, sabe do seu vício, sabe do que está preso ainda, do que a matéria puxa, do que o mundo o consegue desvirtuar, o que o mais atrai no mundo. Cada um sabe do seu vício. Maledicência, a fofoca, né? O excesso da comida, o excesso da bebida, o excesso de jogos, o apostar, o excesso do acúmulo do dinheiro. Temos aí os 7 pecados capitais também para nos ajudar. Então, tudo isso que a gente dedica, que a gente tem em excesso em nossa vida, é prejudicial ao nosso espírito, nos tira do caminho. E quando nós conhecemos a verdade, é como diz aquela frase, né, do nosso mentor Paulo de Tarso, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E outra também, eu esqueci o começo, mas diz assim, quando, vou botar outra palavra no começo, tá? Quando tem conhecimento, não é mais lhe dado o direito de errar. Se alguém tiver aí no comentário corrigir essa passagem, eu agradeceria, tá? Então, quando já temos o conhecimento, não é mais dado-lhe o direito de errar. Nós vamos pagar por esse ato, por essa escolha, né? São escolhas, se tornam
escolhas. Como nós fizemos o estudo lá do instinto e da inteligência. É escolha. O meu desequilíbrio é escolha minha. A ofensa que eu pratico é escolha minha. Não é ignorância, é escolha. Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E nós, com o conteúdo aqui espírita, temos o compromisso da prática do bem, de nos tornarmos homens de bem. E vamos ler lá em os erros só são erros quando não sabemos, quando sabemos são escolhas, né? Então, corrigindo aí a frase, que é muito importante para a gente colocar assim, né? Frase de geladeira, para que a gente lembre do nosso compromisso aqui na Terra, né? Vamos ler a carta a Timóteo, carta a Timóteo, onde o mentor vai estar dando ali instruções, orientações para uma boa vivência cristã. Em todas as cartas ele dá instruções para uma vivência cristã, né? Cartas aos Hebreus, cartas aos Romanos, todas as cartas ele dá, né? Mas, se eu não me engano, em Timóteo, ele vai estar dando ali instruções para... Na verdade, ele fala diretamente dando instruções para o diácono, né? Então, eu posso não ser diácono, mas eu tenho que estar procurando vivenciar dessa forma, né? Se são instruções valiosas, dessa forma que eu tenho que cuidar do meu espírito, que eu tenho que me direcionar, certo? Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada também aos irmãos efeitores, ao mentor Paulo de Tarso pela oportunidade da palestra. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Quem tiver um interesse, pode buscar no YouTube sobre o mito da caverna e o espiritismo, que tem uma grande relação. Platão escreveu esse mito a princípio, né, a partir dos conhecimentos que Platão ensinava para ele, né, para todos os seus discípulos. E justamente ele diz que aqui é um mundo das sombras. E existe um outro mundo da onde aqui é a cópia, né? Que é o mundo inteligível. E que o quê? Que é a cópia do plano espiritual. Então, o mito da caverna tem tudo. Tem uma grande relação com o espiritismo. É bom estarmos estudando e fazermos, porque assim como naquela época, né, utilizavam de mitos, alegorias para estar explicando o ensinamento, fez também o nosso mestre Jesus, fazendo uso das parábolas para entendermos um pouco mais, de acordo com a vivência da população da época, né? Jesus explicava por meio das metáforas para que fosse alcançado na consciência, na inteligência de cada um, o conhecimento que ele estava passando ali, né? E quando a gente visualiza, quando é uma forma didática de aprender, né? A visualização, a comparação. Então, busquem mais certinho compreender isso, tá? E muito obrigada. E agora eu vou estar encerrando a nossa palestra. Que assim seja. Vou colocar agora o nosso hino e a nossa oração de encerramento. Até a próxima. Senhor, nesse momento estou aqui para me entregar, pois só o teu poder, o amor, vai libertar o sofrimento, a angústia, toda essa rocha que me faz paralisar. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor.
que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor, que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Oremos. Senhor Jeová, sabemos que as mãos podem ser instrumentos do amor quando sabemos conduzi-las com bondade nos pequenos gestos do dia a dia. Quando oferecemos possibilidade de reabilitação a quem erra. Quando indicamos o rumo para os que estão perdidos ou desorientados. Quando sorrimos para os tristes, sinalizando que podem contar com nossa ajuda. Quando perdoamos os que nos fazem chorar. Quando ajudamos os ingratos que desconhecem o valor da amizade. Quando amparamos e socorremos os aflitos e os injustiçados, mesmo sabendo que seremos incompreendidos e criticados. Em todas essas situações, podemos utilizar nossas mãos como instrumento do bem e da verdade, mas é imprescindível que os nossos corações estejam repletos de amor, dulcificando os nossos gestos como mensageiros da paz e da fraternidade. Que assim seja.